Vou pedir para o irmão Márcio estar orando, agradecendo a Deus por esse dia, lembrando também dos enfermos do pastor Wagner, para que ele tenha uma pronta recuperação, para que nós sabemos que a cirurgia ela correu satisfatoriamente. Louvado seja Deus por isso. Agora é só questão mesmo do período de recuperação, mas vamos continuar intercedendo pela vida do pastor Wagner e também por todos os demais irmãos que estão enfrentando um momento difícil em relação à saúde. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse dia, por nos concede, pela oportunidade de estarmos aqui, em comunhão com os teus servos, aprendendo da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, prepara nosso coração para a tua palavra, que possamos ouvir e aplicar em nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu servo que está à frente desse estudo, o Senhor nos usuário inteiro, e que através dele o Senhor identifique a cada um de nós. Senhor, eu peço pelo pastor, que o Senhor abençoe a vida dele, obrigado por ter passado já pela cirurgia. Que o Senhor vencer com ele nessa recuperação, que ele não sinta dor, que ele se recupere bem, que a cirurgia tenha atingido o objetivo. E eu peço que o Senhor visite também os demais enfermos, aqueles que carecem dele, lares enlutados, que o Senhor esteja visitando, levando do teu conforto, do teu consolo. Pai, obrigado por tudo, abençoa a vida de cada um de nós aqui e daqueles também que não puderam estar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu vou dar continuidade ao material que o pastor Wagner já havia preparado. Eu não vejo nenhuma necessidade de fazer alterações, muito pelo contrário, é um material rico e nós vamos dar continuidade a esse material, esse estudo que o pastor Wagner também havia preparado. Na EBD anterior, nós tivemos aí a evidência dos indícios de que Israel não havia se arrependido. Na verdade, o Senhor é que estava fazendo, atraindo e trazendo eles novamente para o Senhor e atribuindo esse compromisso de graça e de amor divino que são demonstrados pelo soberano Senhor quando Ele reivindicava o seu povo. Em todo tempo na história, nós observamos que Deus é aquele que atrai, atrai o pecador. E da mesma forma, mesmo o povo sendo idólatra, infiel, adúltero espiritualmente dizendo, ainda assim Deus, da sua graça e da sua misericórdia, ainda atrai esse povo para Ele, para que esse povo tenha de fato um reencontro com o Senhor e que volte aos caminhos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias, no capítulo 2, e fazer a leitura dos versículos 16 e 17. Eu estou tentando falar um pouco mais alto por conta da máscara e também para que os irmãos que estão em casa possam também me ouvir. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e a farei o meu povo repousar em segurança. Nós observamos nesses versículos que o relacionamento do Senhor com Israel haverá uma purificação, para que não haja nenhum tipo de confusão e sem a possibilidade alguma deles se retornarem aos costumes ímpios do passado. Haverá uma clara separação de tudo que estiver associado à adoração de Baal. Conforme nós vimos anteriormente, o povo
dava os créditos, né, a todas as bênçãos que eram recebidas a Baal, ao Baalins, dando crédito, né, das bênçãos recebidas a falsos deuses, fazendo adoração indevida a outros deuses. Mas aqui, já nesses capítulos, né, 16 e 17, Deus apresenta a eles, né, o abandono, que eles não mais até se lembrariam, né, desses deuses, né, Baalins. Naquele dia significa indicador apontando para o tempo em que o Senhor restauraria Israel a uma obediente comunhão com Ele. Vou pedir para que o irmão leia em Oséias, capítulo 3, versículo 5, o outro no capítulo 11, versículos 10 e 11, e um outro irmão no capítulo 14, de 4 a 7. O primeiro 3, 5. 3, 5. Depois tomarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. 11, 10 e 11. Andarão após o Senhor, ele bramará como um leão, bramando ele, seus filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, e do Egito, e como uma pomba, os que da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. 14, 4 a 7. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu terei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como líbano. E estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como do líbano. Voltarão se assentarem nas suas sombras, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Os 7 irmãos. O 7 é tá. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. No capítulo 14, versículo 4. Nós observamos que Deus já havia, né, planejado, programado essa restauração. Eu sempre tenho que trazer uma aplicabilidade para a nossa realidade, né? Muitas vezes nós cometemos vários atos que desagradam a Deus. E como é importante nós termos essa segurança de que Deus, mesmo em meio a situações a quais nós nos desagradamos, Ele ainda assim se permanece fiel para conosco. É importante, obviamente, que a gente tenha uma vida de retidão na presença do Senhor. Obviamente que nós temos sim que sempre louvá-lo e dar todos os créditos das bênçãos recebidas ao Pai Celestial, ao nosso Deus. Mas todos nós, na nossa trajetória, nós cometemos falhas, erros, pecamos às vezes até inconscientemente, mas muitas vezes nós cometemos pecados conscientes daquilo que nós estamos fazendo e que nós sabemos que desagrada ao Senhor. Mas na sua misericórdia, Deus nos chama, nos atrai a Ele. E justamente por meio do Espírito Santo, que a gente tem, né, sendo incomodado por todas as coisas erradas que nós fazemos,
E eu creio que, assim como eu, os irmãos, quando nos deparamos com essa situação, lembramos de tamanho amor com que Deus nos amou e voltamos a Ele e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos delitos, por tudo aquilo que nós cometemos que desagradou. E Ele, como um Pai amoroso, nos abraça, nos perdoa e nós damos continuidade à nossa vida. Nesse povo, Israel estava nessa situação, totalmente contrário aos mandamentos do Senhor, tratando de adorar deuses estranhos, e mesmo assim, sem qualquer tipo de vontade de se voltar a Deus, Deus ainda traz uma palavra de que esse povo, que seria o povo do Senhor, eles esqueceriam, porque Deus ainda os amava e ainda os ama. Mas aqui nós temos que o Senhor declara a sua decisão de eliminar os nomes dos Baalins, os quais podem descrever o Deus ou o nome dado a um lugar. Eu vou convidar os irmãos para a gente ver alguns exemplos desses deuses, né? Desses pseudônimos deuses, né? E eu peço para que o irmão abra a sua Bíblia em Josué 11:17. Josué 11:17. O irmão que encontrar pode fazer a leitura, por favor. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. A gente observa na Bíblia que há locais justamente apontando nome de falsos deuses, né? E eu fiz uma pesquisa no dicionário bíblico, e Baal-Gade foi uma cidade cananeia no vale do Líbano, ao pé de Hermon, daí chamado Baal-Hermon, perto da fonte do Jordão. Era o ponto mais alto ao norte, a qual as conquistas de Josué se estendiam. Provavelmente derivou seu nome do culto a Baal. A sua representante moderna é Banias. O nome Baal-Gade no hebraico quer dizer Senhor da Fortuna. Então a gente observa que o local ali já era um local de adoração, já havia sido colocado um nome justamente em decorrência à adoração que era prestado àquele Deus, né? Nós observamos também na leitura que Josué já havia conquistado todo esse território, que era aproximadamente um quadrante de 64 quilômetros aproximadamente. Mas ainda, em 2 Samuel 13:23, Baal-Azor, eu pedi para que o irmão também faça a leitura. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Observamos mais uma vez um local que no hebraico quer dizer Senhor de Azor, ou mesmo Senhor da Vila. Significados em torno de seu nome podem ser variados. Baal em hebraico, né, uma palavra semítica que significa Senhor ou Lorde. Seu significado é relativo à raiz da palavra que quer dizer Ele governa ou Ele possui. Observe aí, meus irmãos, como era feito uma falsa adoração, como era ali o povo totalmente voltado à idolatria a deuses falsos. Nós observamos que na nossa realidade não é diferente.
Nós sabemos que temos pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristãs, que fazem adorações, né? E nós temos que ter esse cuidado, justamente para que nós também, de alguma forma, não acabamos dando uma adoração a esses deuses ou a essas divindades, as quais nós sabemos que não podem de forma alguma nos socorrer, que não podem de forma alguma trazer qualquer benefício a nós, e que não há nenhum tipo de crédito a ser dado. Fazendo um parênteses aqui, uma certa ocasião eu fui convidado para fazer um culto no lar. Eu ia na casa de algumas pessoas, fazia o convite, e aí às vezes uma ou outra pessoa acabava aceitando a minha ida na casa para fazer um estudo bíblico. E nem todos da casa muitas vezes aceitavam, né? Mas eu sempre falava com o pai de família, o homem da casa, e com a autorização dessa pessoa nós começávamos a fazer um trabalho de um estudo bíblico, um culto no lar. E era muito comum nós chegarmos nesses lares e a gente ver imagens espalhadas pela casa, né? Santos, e muito comum mais ainda a imagem Nossa Senhora da Aparecida, entre outras imagens que nós sabemos que existem. O que nós temos que ter um maior cuidado, obviamente, que não é o desrespeito a essas pessoas e nem tampouco a crença que elas estão professando, mas nós não também podemos, de forma alguma, negar aquilo que nós cremos. O que eu quero dizer com isso? O fato de nós estarmos, né, frequentando um local ou indo até um local onde professam uma outra fé, o nosso intuito sempre tem que ser de levar a palavra de Deus e levar a palavra do Senhor, não trazendo qualquer mudança para que se encaixe e traga para aquela pessoa um conforto, muitas vezes que nós não devemos apresentar. O conforto da aceitação das suas práticas, da sua adoração. Eu não quero dizer com isso que nós vamos chegar e vamos quebrar uma imagem, que nós vamos desrespeitar as pessoas de forma alguma. Mas nós não podemos nos posicionar diferentemente daquilo da forma que nós cremos. Era o que aconteceu, pelo menos na Bíblia nós vemos vários relatos de homens do Senhor que acabaram deixando-se levar, justamente inclinados. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Vamos acender um incenso a esse Deus. Vamos fazer uma prática Y, X ou Z, mas desagradando ao nosso Senhor. Então, essas regiões, como nós estamos vendo, e nós vamos ter mais uma, que se encontra também em Oséias 9:10 e Deuteronômio 4:3, Baal Peor, que são deuses que eram adorados, assim como nós vemos na cultura indígena, né? Adoração ao sol, adoração à lua, adoração aos fenômenos naturais. Da mesma forma, a história se repetia e se repete, e na nossa atualidade nós temos que ter esse cuidado. O cuidado de não cometermos essa adoração, essa idolatria, seja por qualquer circunstância. E às vezes a nossa adoração, ela não está relacionada apenas em relação a imagens, a deuses, ou até representatividades de santos. Às vezes nós cometemos idolatrias, nós cometemos adorações, até mesmo no seio da nossa família, até mesmo nos bens que às vezes a gente possui, dando crédito às vezes àquilo que nós temos e aquilo que nós possuímos, e não reconhecemos que todas as bênçãos e tudo aquilo que nós temos porque Deus possibilitou que nós tivéssemos, e que nós devemos de fato desfrutar dessas bênçãos, mas sempre reconhecendo o Senhor dessas bênçãos como o nosso Deus, como o nosso Senhor e Salvador. Vou pedir para que o irmão leia Oséias 9:10, e um outro irmão
faça a leitura, por favor, de Deuteronômios 4:3. Quanto a Efraim, a sua glória voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Isso, 9:10. 9 e 10. Muito profundamente se corromperão como nos dias de Leão. Ele lembrará-se-á das suas injustiças e trará os seus pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, e a vossos pais como a fruta da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor, e se inseriram essa coisa vergonhosa, e se tornarão abomináveis, como aquilo que amaram. Desculpa, não, eu estou sem álcool. Fique em paz. Deuteronômio 4:3. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Ainda em Oséias 9:10, a parte B. E se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Baal Peor era um deus dos Moabitas, nós encontramos lá em Números 25:3 e Josué 22:17, adorado por ritos obscenos, assim chamado do Monte Peor, onde foi celebrada esta adoração. Baal Peor, os israelitas caíram no culto deste ídolo. Ou seja, a gente observa, que às vezes nessas sutilezas a qual eu disse, coisas que aparentemente são tranquilas, e o inimigo utiliza justamente de artimanhas para que nós tenhamos, o desejo e achando que aquilo não tem problema algum. Então, às vezes são sutilezas e que nos levam a uma situação muito grave diante do Senhor, que é a falta desse reconhecimento. A Bíblia nos informa que o Senhor não divide a sua adoração, não dá para adorar dois senhores, e nós já fizemos a nossa opção de adorar ao único Deus, ao verdadeiro Deus. Então isso traz a nós, essa aplicabilidade nas nossas vidas, é esse alerta, justamente para que não cometamos erros mediante aquilo que nós estamos estudando, mediante aquilo que nós estamos vendo. Eu sempre busco essa percepção de que não basta nós termos o conhecimento da história, eu preciso tentar de alguma forma fazer com que essa história me traga benefícios e que eu não venha a pecar contra Deus ou fazer aquilo que desagrada ao Senhor, tendo já exemplos do passado e tudo o que se ocorreu e tudo o que sofreram, e muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, por desobediência, por não acatarmos aquilo que de fato já conhecemos nas nossas vidas. E esse povo, um povo de Deus, numa idolatria, atuando de uma forma totalmente contrária àquilo que eles conheciam, abandonando as suas práticas, dando as costas ao Senhor e justamente cometendo esse adultério espiritual. Mas o Senhor mesmo assim diz que apagaria da memória do povo, que apagaria e restituiria esse povo a Ele. E isso demonstra para nós o quanto Deus ama, o quanto Deus nos ama. É importante nós sabermos disso,
o quanto é valiosa a nossa vida na presença de Deus. Se nós fizermos aqui e começarmos a abrir a oportunidade para os irmãos, e eu perguntar para os irmãos, né, quais as bênçãos e quais as experiências que os irmãos tiveram ou estão tendo, de quanto Deus ama cada um de nós, eu acredito que todos os irmãos aqui, de alguma forma, traria uma palavra, um momento a qual Deus ali te resgatou, te buscou, te consolou, te confortou, te curou, te restituiu. E ainda assim, muitas vezes nós estamos caminhando, né, contra essa vontade, contra esse desejo do Senhor. No versículo ainda 16, logo no começo do versículo, capítulo 2, 16, diz: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não mais me chamará meu Baal. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Ou seja, naquele dia, indica que a fala de Israel será purificada de mencionar esse Deus ou lugar. De modo especial, isso prenuncia a eliminação da adoração de Baal dentre o povo, de modo que não haverá ocasião para mencionar esses deuses. Ou seja, naquele dia, haveria um dia em que o povo não mais pronunciaria a esses falsos deuses, não celebraria mais nesses locais aonde foi instituído nomes para esses deuses, reconheceria o Senhor como o único Senhor. É claro, evidente que o Senhor é quem está dando essa oportunidade a eles. É evidente que o Senhor é quem está trazendo isso à memória e a essa purificação em relação à conduta do povo. Foi no nosso caso, foi na nossa vida, né? Eu tenho uma história de vida que eu não nasci num berço, né, evangélico, eu nasci num lar dividido em relação a crenças, e eu fui me converter, eu já era jovem, então muitos já foram abençoados de nascer num lar cristão e começaram desde pequeno ali já a conhecer por meio das escrituras do Senhor. Mas eu não tive essa oportunidade, mas em determinado momento o Senhor certamente teve misericórdia da minha vida e me chamou, me trouxe a Ele. E eu observo que isso é um processo, e é exatamente o que o Senhor estava fazendo com esse povo. Não estava, né, de forma alguma com a situação, feliz com aquela situação, obviamente. Não estava de forma alguma celebrando a conduta daquele povo, mas mesmo assim traria esse povo novamente a Ele. A visão daqueles que haviam se esquecido do Senhor, conforme o capítulo 2, versículo 13, que diz assim: castigá-lo-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Na busca pelos Balaíns, será de tal maneira transformada que os Balaíns não mais serão lembrados pelo seu nome, e a conduta do povo se conformaria aos padrões da aliança. Vou pedir para que o irmão abra em Êxodo 23, 13 e outro em Deuteronômio 12, 3. Êxodo 23, 13. Em tudo o que vos tenho dito, guardai em nome de outros deuses, nem vos lembrais, nem força da vossa boca. Deuteronômio 12, 3, por favor. Deitareis abaixo
os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome naquele lugar. Observamos aí nesses 2 versículos, né, o Senhor afirmando que despedaçaria esses falsos deuses, né, que destruiria esses altares. E justamente essa era a esperança desse povo, um povo que já estava totalmente contrário ao Senhor, mas o Senhor, na sua fidelidade, na sua forma que nós não conseguimos mensurar o seu amor, ainda atrairia esse povo novamente a Ele, não ficaria ali perdido. As palavras e o modo como as usamos são importantes, porque elas moldam e expressam a nossa percepção da realidade. As palavras podem fornecer controle do pensamento, que as autoridades terrenas podem usar para modificar e controlar as respostas e atitudes. Num nível individual, o cristão deve evitar todo o uso impróprio e adulterado da linguagem. Vou pedir para o irmão ler lá em Efésios 5, 3, 4 e 29. E também, especialmente, a linguagem relacionada a Deus, Êxodo 27 e Tiago 5,12. São bastante referências, meus irmãos, mas são referências importantes para que a gente possa estar verificando, porque com os nossos lábios nós também podemos, de uma forma errônea, modificar, né? E a nossa intenção, muitas vezes ao falar, trai aquilo que nós de fato professamos. O irmão pode abrir, por favor, lá em Efésios 5, quem achar 5, 3, 4, pode fazer a leitura, por favor. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocabices, que não convém, mas antes ações de graça. Amém. Êxodo 27, Tiago 5, 12. Acharam? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Isso, Êxodo 27 e Tiago 5, 12. Quem achar já pode fazer a leitura. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais na tentação. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, e deixar bem à vontade que respondam, né? Como é o nosso falar? Né? Eu não digo na igreja, mas como é o nosso linguajar no dia a dia? Como que é a nossa prática na conversação com outras pessoas, com membros da nossa família, ou no trabalho, ou aqueles que estão num curso, aonde quer que esteja? Como que é o nosso linguajar, né? As pessoas reconhecem a gente, nos reconhecem como cristãos, né? Ou o nosso linguajar não demonstra isso? Como que é a nossa atitude? Como que os irmãos percebem isso no meio? Eu quero ouvir um pouco dos irmãos. Eu tenho um episódio para contar para os irmãos, mas eu gostaria de ouvir os irmãos. Como os irmãos, ou então possam estar percebendo isso no meio onde que estão, pessoas de repente que se dizem ou falam, professam sendo cristãos, mas com uma conduta que a sua língua ou a sua fala condena em relação àquilo que deveria ser a sua prática. Os irmãos têm
alguma experiência para compartilhar? É quase isso aí, né? Tem uma frase carregada, bebe muito, bebe com essa, né? Bebe. E é sobre o traficante lá que está aparecendo. E bebe bastante. Então ele passa em casa e diz: você tem um real para arrumar? Ele fala: é para beber? Ele fala: não, você vai beber. Não, dia de crente eu não vou beber, não. Eu vou comprar macarrão, eu vou comprar macarrão. Dia de crente é azar. Ele pega aqui uma turma que eu vejo na praça, ali no Carceará, né? Ali, pega ele uma turma e vai beber. É dia de crente, eu falo: não, eu vou beber, não sei como. Não bebe, não usa não. Amém. Mais alguém, algum irmão, que lembra de alguma situação? Pode falar mesmo. Meu irmão, eu trabalhei na firma 45 anos, né? E dentro desse tempo eu fiquei lá, procurei o máximo possível um bom testemunho, né? Entre os colegas de serviço. E às vezes o patrão, não tem ninguém conversando, se ele falava um palavrão, alguma coisa, ele falou: oi, desculpa, tá? Desculpa, tá? Aí eu achava interessante, ele pediu desculpa a mim, né? Ou seja, o palavrão que ele falava, eu achei que me ofendia, porque eu não usava de linguajar. Né? Então isso aí, para a glória de Deus, né? Então isso significa que eu estou fazendo diferença, né? No meio deles aqui. Então o próprio patrão pede desculpa para mim não falar de palavrão. Eu falo: pede desculpa a Deus, né? O irmão está dizendo isso, eu vivenciei algumas situações, e também para a glória do Senhor, não é para a minha glória. Eu fazia parte de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, de empresa e de supervisores, e sempre alguém queria soltar alguma piadinha. E numa ocasião, eu estava com um grupo numa reunião, né? E eu disse bem claramente a minha posição em relação ao intuito daquele grupo, e justamente que era para fins profissionais, e se quisessem compartilhar coisas que não fossem da área profissional, que se fizessem em um outro grupo, porque eu não gostaria de ter acesso a essas imagens e aquele tipo de conteúdo que estava sendo compartilhado. E uma das pessoas veio até mim e falou: olha, eu queria me desculpar com você, porque realmente eu me excedi em relação a isso, e vou ser bem sincero com você, eu fiz para te provocar, porque eu sabia que você é cristão, que você é crente. Eles falam: né, você é crente, né? Você é crente. E eu fiz com o intuito de provocação, mas eu estou arrependido e eu quero te pedir perdão em relação a isso. E nós conversamos, chegamos num diálogo, e disse a ele que, né, aceitei obviamente o pedido de perdão dele, e expliquei para ele a motivação, né, e o porquê da minha conduta dessa forma, e que o que se esperava, né, o que Deus esperava de nós. E até naquele momento tive a oportunidade de falar um pouco do amor do Senhor para ele. Interessante que depois eu me desliguei dessa empresa, passou algum tempo, né, um período, e não tem muito tempo atrás eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Isso eu tinha passado, depois se os irmãos quiserem no particular aqui, eu mostro para os irmãos. Eu recebi uma mensagem desse rapaz. E ele falava umas palavras, mas ele estava, acho que, emocionado e não conseguia entender muito bem. Só que ele mandou uma canção. Ele era músico e tem um louvor, Oceanos, não sei se os irmãos conhecem, de uma banda aí, americana também, Hillsong, acho que é isso, né? Hillsong, né? E tem uma versão em português. E ele louvando, tocando violão e cantando essa música, e agradecendo a Deus pela minha vida, e que ele tinha se convertido, né? Ele tinha buscado uma igreja, tinha passado por umas situações,
E quando ele entrou na igreja, ele lembrou do dia que nós tivemos uma conversa. Eu louvei a Deus, obviamente que nós ficamos felizes, porque nós sabemos que Deus nos usa, né, como os instrumentos. Então, a importância do nosso posicionamento, por isso que eu perguntei para os irmãos, né? Nós temos que ter essa conduta e nós temos que nos posicionar. Nós poderíamos ficar calados, ou eu mesmo poderia ter ficado calado mediante, eu não vou, deixa ele está aqui mesmo, deixa postar o que quiser, deixa acontecer o que quiser, faça o que quiser, né? Claro, cada um faz o que quer, mas nós não somos obrigados a compartilhar disso, né? Nós não somos obrigados a estar felizes e totalmente aleatórios daquilo que está acontecendo. Por isso que é importante que nós tenhamos, né, uma prática do nosso testemunho de vida diária. Como nós nos reportamos com quem nós conversamos, como nós, né, no ambiente do trabalho, como é bacana uma pessoa chegar para o outro e falar, olha, você me desculpa, né, eu me excedi, mas eu sei que você é um cristão, eu peço desculpa pela minha fala. Como é gostoso e não receber de volta, não, tudo bem, fica à vontade, né? Que muitos poderiam. Se é o patrão mesmo, você fala o que você quer e eu aceito e tudo mais. Então é importante que nós tenhamos essa prática de vida. A comunhão com Deus envolve um processo cada vez mais profundo de santificação, por meio da qual o crente se dissocia da conduta fútil do seu passado e se renova interiormente em verdade, santidade e justiça, né? A gente sabe que as coisas velhas ficaram lá atrás, tudo novo se fez, né? Nós tivemos uma nova vida, nós nascemos para o Senhor, e até que Ele volte, né, seja no arrebatamento da sua igreja, ou seja com a nossa partida para a glória, né, que a nossa vida seja sempre uma vida de santificação. E uma vida de santificação, ela promove também essas experiências. Por meio da nossa santificação, outras pessoas também serão atraídas ao Senhor, né? Como o irmão Luiz disse, olha, por mais que a pessoa falou a ele de uma forma, né, esse dinheiro de crente dá azar, né, nessa linguagem que a gente sabe que está errada, essa questão, mas você vê por trás ali um certo temor, né, um certo cuidado em relação a isso, ainda que ele possa pegar e utilizar, mas a sua fala, no seu inconsciente já está embutido que aquele dinheiro a qual está sendo concedido a ele não deve ser utilizado para esse tipo de fim. Então, a importância do nosso dia a dia, do nosso falar, do nosso cuidado, né, para que nós não cometamos justamente falhas de caráter, falhas no nosso padrão de uma nova vida em Cristo. Vou pedir para que o irmão, eu não vou pedir para que leia Romanos 12, porque ele é muito extenso, né? Mas eu vou pedir para que o irmão abra em Efésios 4 e faça a leitura do 17 até ao versículo 23. Efésios 4, de 17 até o 23. Digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não arrependeste assim a Cristo,
Amém. Então, despojeis do velho homem que se corrompe seguindo as concupiscências do engano e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Meus irmãos, a única forma, a única maneira que nós podemos, de fato, permanecer nessa santidade, evoluindo nessa santidade, despojando desse velho homem que muitas vezes ele quer ou tenta retornar em nós, seja numa fúria, no momento de raiva, no momento de angústia, no momento de dúvidas. A única maneira é nós estarmos continuamente buscando ao Senhor, continuamente meditando na palavra do Senhor, continuamente nos ajoelhando, nos colocando em oração. Não há outro meio a não ser o meio do conhecimento, da experiência que nós temos com o Senhor. Cada um de nós temos, creio eu, o nosso momento de oração, seja alguns pela manhã, outros pela tarde, outros à noite, mas no decorrer do dia é muito importante que nós tenhamos ali um momento justamente para que coloquemos tudo aquilo que está em nós, os nossos problemas. A nossa vida muitas vezes traz circunstâncias difíceis, situações que a gente fala, poxa, mas por que eu estou passando por isso? E muitas vezes pensamos e olhamos para trás, assim como o povo quando saiu lá do Egito, mesmo vendo as maravilhas que já havia acontecido, em determinados momentos queriam voltar, olhavam para trás. E conosco, às vezes isso acontece, e esses atrativos, muitas vezes, que eu digo, que vêm sobre as nossas vidas, possibilidades errôneas que se promovem diante de nós, nós temos que estarmos de fato alicerçados, com um alicerce firme no Senhor, para que nós não sejamos derrubados, para que nós não caiamos. Vigiai e orai constantemente, porque Mateus vai dizer, esse processo deve ser evidente na fala, Em Mateus 12:34 vai dizer, tudo que a boca fala é que o coração está cheio, Então, se nós temos uma prática de falarmos uma série de coisas torpes, palavras que não edificam, palavras que não trazem nenhuma forma de colaborar ao outro, de consolar, de trazer um incentivo, de trazer um ânimo. A Bíblia vai dizer que o que nós estamos falando de ruim, de mal, é tudo aquilo que está no nosso coração. O irmão Márcio trouxe uma mensagem, uma linda mensagem, no domingo retrasado, se não me falha a memória, uns 2 domingos atrás, justamente sobre o coração, os cuidados que nós temos que ter, tudo isso é muito, muito sério, e eu falo que o nosso coração, a nossa mente, nós temos que ter de fato a racionalidade. O cristão, ele tem essa necessidade de utilizar por meio do seu cultuar a Deus, por isso que vai dizer que é um culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós não estamos motivados a uma emoção qualquer, nós não estamos ali motivados a uma condição, não, é uma prática de vida por meio do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então tudo aquilo que nós façamos, tudo aquilo que nós falamos, é tudo aquilo que estará de fato dentro do nosso coração. Quanto mais nós nos abastecermos desta palavra, quanto mais próximos, quanto mais juntos na comunhão, na graça do Senhor, certamente as nossas palavras serão palavras que edificarão, palavras que transformarão vidas, palavras que abençoarão outras pessoas. E como é bom quando a gente consegue
por meio, né, ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas. Como é bom quando nós conseguimos perceber que estamos sendo um canal de bênção para a vida de outras pessoas. E eu vejo que na prática da igreja, no corpo da igreja, são várias formas, né, multiformas de demonstrar essa graça, essa misericórdia do Senhor das nossas vidas. Seja por meio do ministério de louvor, seja pela pregação propriamente da palavra de Deus, seja por meio dos atos do carinho ao recepcionar um irmão que chega, seja por meio daquele que zela pela igreja, por aquele que muitas vezes não está em evidência, mas esteve antes na igreja para colocar um enfeite, para preparar um ambiente, para trazer todo um preparo para que os outros irmãos possam se sentir mais confortáveis. Nós observamos que todos podem e todos devem, de alguma forma, né, fazer esses atos, para que sejam de fato atos que edificam, que comprovem, né, os frutos das nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que pelos frutos conhecereis. Então, não há como, né, uma árvore dar bons frutos se ela não estiver enraizada na palavra do Senhor. Nós somos, né, essa videira, nós somos de fato essa árvore que nós temos que de fato trazer bons frutos. Ainda, a menção dos Baalins pode parecer que a mensagem de Oséias está desconectada com o público atual. No entanto, a explicação de Paulo de que aquele que é cobiçoso é idólatra aponta para o que realmente está envolvido, né? Em Efésios 5:5, Colossenses 3:5 vai estar trazendo justamente essa menção, e o que eu disse um pouquinho atrás, a idolatria, a cobiça. Muitas vezes a idolatria não é o fato de nós trazermos adoração a falsos deuses. Nós podemos também cometer idolatria quando nós amamos de repente mais o nosso filho do que propriamente é o Senhor. Nós podemos cometer idolatria quando nós amamos mais aquilo que nós possuímos, amamos os bens, o nosso carro, o nosso sítio, nossa casa, não importa o que seja. Ambições que vêm ao nosso coração e que ocupam um lugar que é somente do Senhor. Nós precisamos ter, né, justamente esse cuidado, e por isso que essa palavra de Oséias, ela não está desconectada em relação à nossa atualidade, né? Nós temos sim que trazer para nós a nossa consciência, justamente para que nós não caiamos justamente nas mesmas armadilhas, né? Das mesmas formas que os outros também ali foram cometidos. Os Baalins e a idolatria são manifestações particulares de uma perversão arraigada no coração humano caído, que concentra as suas afeições e desejos em qualquer coisa que não Deus, né? Manifestações de uma perversão arraigada no coração, né? Pois não? Não, fica à vontade. É assim, a mesma coisa que se a gente perder algum bem, por exemplo, aqui é um carro, meu carro foi roubado, e a gente ficar muito triste com aquilo, pode ser um indício de que a gente estava adorando mais aquilo do que a Deus, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Chateação vai ter, nós vamos ficar certamente, né? Mas quando isso se torna algo que parece que o mundo vai acabar, né? Que a situação realmente é um início. E eu não sei, assim, eu não sou contrário de forma alguma a qualquer irmão ter os seus objetivos, né? Seus objetivos financeiros, a conquista, a busca de um conforto para sua família,
ter um bom veículo, ter um carro, uma casa própria, enfim, não importa o que seja. Mas justamente tem que ter esse cuidado, para que aquilo não seja o seu objetivo final, né? E que não importa o que eu tenha que fazer para atingir esse objetivo, né? Quais são as oportunidades que surgirão, e eu acredito que oportunidades errôneas, oportunidades de se dar bem a qualquer preço, a qualquer custo, acontece, né, em qualquer nível. Quando a gente fala de corrupção, né, a corrupção ela não é somente na classe social, né, elevada, no topo da pirâmide. A corrupção também acontece na base, quando muitas vezes, né, aquele que está no emprego, ainda que seja humilde, tem uma possibilidade de alguma forma fraudar, e ele vai e frauda, né? Então, esses cuidados sim tem que ser desde a base. E que o irmão disse, se algo me comove a ponto que parece que minha vida acabou por conta de um bem, obviamente que, opa, peraí, né? Será que isso daí é mais importante do que, de fato, a minha vida, né, mediante ao Senhor? A gente precisa ter esse cuidado e nos examinar, né? E nos examinar. Enganoso é o coração do homem, né? Eu trago de novo a mensagem que o irmão Márcio trouxe, que para mim foi muito edificante. Nós temos que ter esse cuidado, esse examinar, né? Entre aspas, né? Se policiar nas Escrituras e somente em Deus, né? Porque a nossa conduta, né, é a Bíblia, né? Então, a nossa fonte de busca de respostas, o nosso parâmetro do que é certo, do que é errado, do que se pode, do que se não pode, do que eu devo ou não devo fazer, está aqui nas Escrituras, né? Então, se está apontando algo que eu estou verificando, que está trazendo uma idolatria, uma adoração, eu tenho que me cuidar, né? Voltar ao Senhor, na verdade, pedir perdão e retomar, né, na busca dessa sua santidade. Está dando 11 horas, meus irmãos. A gente vai tratar na próxima semana segurança e paz, que é dos versículos 18 a 20. Eu vou ver se a gente já consegue encerrar o capítulo 2 e avançar um pouquinho no capítulo 3, para que daqui umas 2 semanas o irmão Emanuel, né, já possa estar à frente aqui da sequência dos capítulos que o irmão vai tratar conosco, tá? Eu quero agradecer aos irmãos por terem participado. Peço perdão por qualquer falha ou qualquer algo que não tenha sido da forma que eu gostaria que fosse, mas eu espero que os irmãos cresçam juntamente comigo. Repito, nós estamos aqui para juntos, né, conseguirmos cada dia mais nos edificarmos como corpo, em comunhão, e certamente essa troca eu quero mesmo que a gente tenha mais participatividade, que os irmãos se sintam à vontade. Eu repito, a Escola Bíblica Dominical, no meu ponto de vista, é algo para que a gente coloque para fora, de fato, dúvidas. Não tem aqui o que sabe mais ou o que sabe menos. Nós estamos da mesma forma, né? Nós vamos crescer juntos. E às vezes a dúvida de um irmão é a dúvida do outro. De repente eu não sei a resposta, mas tem um irmão que está aqui que vai poder trazer uma resposta para nós. Se eu não souber, a gente vai buscar nas Escrituras essa resposta. O importante é essa participação, para que os irmãos se envolvam mesmo e fiquem à vontade para não só a questão de participar em relação ao que está sendo estudado, mas algum comentário que os irmãos achem pertinente fazer. Os irmãos fiquem à vontade, tá? A intenção é justamente essa, de abençoar, né? Ser de fato um canal de bênção para a vida dos irmãos, e também da mesma forma está sendo para mim. Amém? Vou pedir para o irmão Edinho estar fazendo essa oração, encerrando, agradecendo a Deus por este momento, né? Pedindo sempre a direção do Senhor,
para que o nosso coração, de fato, né, seja moldado continuamente, para que a gente não cometa, né, idolatrias, que a gente não cometa muitas vezes aquilo que tanto desagrada a Deus, que é a prestar a nossa adoração àquilo que não é de fato o Senhor. Pai de amor, Pai bendito, nós damos graças a Deus pela tua vontade, pela tua palavra nessa manhã, pela oportunidade que nos deu de estar na tua casa, para ouvir tudo que ouvimos aqui, e que nós possamos, ó Deus, sempre que ouvintes, ser também praticantes da tua palavra. Assim. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão, pela recuperação do seu filho, do principal da sua coração, da sua esposa, do seu outro filho, e ele também, ó Deus, ministrando agora na lição, trouxe bastante conhecimento para cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, mais uma vez, colocar em prática em nossas vidas. Pedindo pelo pastor da nossa igreja, a recuperação também da cirurgia, também do nosso irmão Silvana, dê a ele bom tempo de recuperação, de estudo a Deus também. Nós sabemos que tu falará e está falando sempre ao teu servo, e que ele possa voltar, e quando voltar recuperado plenamente, sabemos que vai voltar, que possa estar também dando a ele sempre sabedoria, para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. Nos dê, ó Deus, um bom domingo, um bom resto de domingo em nossos lares, nos preparando, ó Deus, para que logo mais à noite possamos estar todos juntos para louvar e te adorar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo. Só apertando aqui embaixo, aí, o ensino do azul. Aqui, filho.